Dando continuidade, pessoal, agora a gente vai passar para a parte da maquiagem do bebezinho. Esse aqui eu já adiantei, já maquiei algumas áreas, então eu só vou explicar rapidamente como faz isso, porque tem vídeos no canal explicando como usar a maquiagem com o giz pastel a óleo. Então, vocês vão precisar de um pedacinho de papelão, tá? Ou um papel que tenha textura para que você possa passar o pigmento do giz para o papel. Então, eu estou usando aqui um tom, que é um tom areia, tá? Esse tom aqui é um tom areia, cor de pele, enfim. Então, vocês vão esfregar lá no papel para tirar o pigmento do giz no papel. Depois, o laranja. Esses são os tons que eu costumo usar, tá? Mas vocês fiquem à vontade. Vermelho. Quanto mais escuro o tom, menos eu utilizo. E um tom de marrom terroso. Ele vai ficar num tom próximo do blush, daquele blush facial. Quem quiser usar maquiagem também pode. Depois só lembra de, quando terminar de maquiar a peça, passar o verniz, aquele verniz que a gente usa para tela, o verniz fosco, o mate, para poder segurar esse pigmento no tecido. Então, vamos lá. Aí, você vai misturar os tons. Sim, pincel, antes que eu esqueça, é o pincel Tigre, referência 815, número 10, Cerda. Pincel chato, já trabalhado. Tem vídeo aqui no canal explicando como a gente trabalha para deixá-lo parecido com língua de gato, ok? Então, eu separo os pincéis. Os que eu uso para maquiagem com o giz, eu deixo separados, tá? Eu não uso o mesmo pincel para pintura ou para outra coisa. Então, vamos lá. Vamos usar esse pincel por enquanto. Então, você vai misturar os tons. Pode ser pincel de maquiagem? Pode, mas você vai ter dificuldade de misturar os tons com um pincel muito macio, um pincel de pelo, por exemplo. Então, o de cerda é mais indicado. Olha, eu puxo e arrumo a tinta dos dois lados. Eu vou girando o pincel, para que essa tinta fique arrumada dos dois lados. Tendo feito isso, tiro o excesso, vê se não ficou nenhum pelinho, alguma coisa no pincel. Vai lá na tua peça. No caso aqui, como eu já maquiei, eu só vou mostrar como se eu estivesse fazendo um bumbum, por exemplo. E dá uma esfregadinha. Isso é de leve, gente. Vai passando o pincel em todas as direções, nos lugares onde você quer acentuar o tom da pele, onde é mais corado, tá? Então, aqui, ó, é como se eu tivesse feito um bumbumzinho, só para que vocês vejam como fica o pigmento, tá? Fica bem clarinho, bem suave. Aí, você vai fazendo, acrescentando o tom conforme você queira. Quer um pouquinho mais escuro, faz de novo. Vai lá na tua cartelinha, enquanto tiver pigmento aqui, vai usando o pigmento daqui, tá? Escurece um pouquinho mais, enfim. Isso fica a critério de cada um. Então, aonde foi feito isso? Eu fiz no rosto, bochechas, eu começo a pigmentar de baixo para cima, tá? Então, nas duas bochechinhas. Aqui onde ficaria o nariz, no meio entre o olho e a boca, eu dou uma esfregadinha. Aqui acima, onde seriam as sobrancelhas, dou uma esfregadinha. Venho com o pincel só com um pouco resíduo aqui em cima. Embaixo do pescoço, puxando para os ombros e para o peito do bonequinho. Escureci um pouco aqui no pezinho da barriga. Ombros, mãozinha do lado de fora. Nesse caso aqui do lado de fora, normalmente eu costumo escurecer um pouquinho a palminha, mas como ele vai ficar fixo a boneca, ele vai aparecer mais a parte de fora da mãozinha. A parte de fora da mãozinha e aqui dentro do dedão. Mesma coisa do outro lado. Aí eu venho para as perninhas, joelhos, as duas coxas, né? Vai escurecendo conforme a tua necessidade. Panturrilhas e sola do pé. A sola do pé você parte do calcanhar para a ponta do pezinho. Tá? Faz os dois ao mesmo tempo, que é para que eles fiquem simétricos, tá?
Depois que você fizer isso, aí você pega um pincel mais fino, no caso aqui eu tô trabalhando o 0, a mesma referência. Ele já quebrou aqui, gente, por isso que ele tá emendado, mas é pincel de estimação. Vai lá na tua cartelinha, faz o mesmo que você fez com o pincel grande, mas agora lembre-se que você está trabalhando com um pincel menor, a carga de tinta fica mais forte. Vem aqui na boquinha, acentua a boca, aqui dentro das orelhas. Eu faço um giro para formar o umbigo, pigmento aqui aonde seriam os mamilos do bebê. Vem aqui nos furinhos, tá? Onde tem furinho aqui, ó, por exemplo, no joelhinho, ó. Dou uma giradinha, aqui dou uma giradinha. Esse pincel, ele é mais para detalhamento. Dou uma giradinha. Aqui atrás, lembra da linha que a gente passou? Acentua a linha. Passa o pincel, dá uma esfregadinha. Então, ele é mais para precisão. Então, ele vai entrar nessas áreas aqui, ó, onde a gente quer mais precisão, dentro das orelhas, tá bem? Então, é basicamente isso daqui. Não tem segredo. Quem tiver dúvidas, quiser ver um vídeo mais detalhado, entra aí no canal onde tem os bebezinhos feitos anteriormente, os bebês maiores, que eu explico como fazer a maquiagem, ok? Então, a parte de maquiagem para esse bebezinho, deixa eu colocar mais próximo de vocês, para que vocês vejam bem a parte da maquiagem do bebê. Já está pronta. Nem precisava fazer isso aqui porque vai esconder o bumbumzinho dele, ele não vai ficar com o corpo à mostra, só mesmo os membros, os bracinhos, as perninhas e a cabeça, tá? Feito isso, reserva. Vai lá para a lã. A gente vai fazer a peruquinha do bebê. Lã Mollet Tex 500. Esse tom é um tom, lembrando, um tom cor de mel. 2 dedos, tá? 2 dedinhos. 20 voltas, tá? 20 voltas com a lã. Deu 20 voltas com a lã, amarra de um lado e corta do outro. Vai ficar aquele tufinho de cabelo que a gente está acostumado. Aí você vem com a rasqueadeira, que é esse instrumento que a gente usa para escovar pet, e rasqueia essa lã todinha. No começo você pode usar até uma almofadinha. Essas almofadinhas que a gente usa para filtragem, você coloca em cima ou no colo e rasqueia tudo isso daqui. Rasqueia de um lado e do outro. Então, você vai ter esta peruquinha aqui, ó. Tá vendo? Ela lembra um pouco a lã de ovelha, né? Aquela lã a cardada ou a penteada, né? Ó. Isso aqui é a peruquinha do nosso bebê. Já pode prender lá no bebezinho. Eu uso cola, uma cola universal, mas você pode usar aí a cola quente, se você quiser. Coloca um pingo de cola naquele ponto onde você fez a amarração, tanto para o pescoço quanto para a boquinha. Olha, coloca um pingo de cola. Pode ser cola quente também, tá, pessoal? Eu gosto de trabalhar com essa cola porque ela me dá mais segurança e eu evito queimaduras. Vem posicionar isso da seguinte maneira. Observe qual é a parte que está mais curta com relação ao centro. Aqui está mais comprido, aqui está mais curto. Então, posiciona isso o centro, no lugar onde você pingou a cola. Segura. Até que isso cole. Já volto com vocês com isso colado. Prontinho. Rapidinho a colagem. Para que não fique o cabelo assim, apesar que vai ter toquinha, a gente usa uma agulha de feltragem. Aqui eu tô usando um tamanho médio, tá? Vocês encontram facilmente isso daqui nas lojas que vendem artigos para artesanato, na internet, tá? Eu comprei num site na China, vieram vários números, então eu tô usando o tamanho M. Tem o P, M, G. Eu tô usando o M. Aí você vem aqui e acomoda esse cabelo na cabeça do bebê. Segura com as mãos, tá? E vai batendo um pouquinho para que essa lã penetre
na cabeça do bebê e fique mais acomodada. Bate aqui ao redor, então a gente colou ao redor do topo da cabeça. Isso vai fazer com que o cabelo fique menos alvoroçado. Não precisa bater muito, porque ele vai ter touquinha, tá? Então, é só para deixar o cabelo mais arrumadinho. Olha, lá em cima já deu uma segurada, agora dá uma batidinha aqui embaixo. Cuidado para não bater muito próximo ao pescoço, tá? Bate um pouquinho aqui embaixo, até chegar próximo da orelhinha. Só para dar uma acomodada, gente. Só para sentar um pouco mais essa lã, a cabeça do bebê. Porque vai ter touca. Então, isso aqui vai ficar mais escondido. Então, só para acomodar, fica mais fácil. Até na hora de você colocar a touquinha do bebê, fica mais fácil. Cuidado com o dedo, tá? Quem não tem habilidade ou não está acostumado a trabalhar com agulha de feltragem, só tenha cuidado com os dedos. Pode até colocar uma almofadinha, caso você tenha dificuldade ou tenha medo que isso vá perfurar teu dedo, coloca um apoio, põe uma almofada, uma escovinha. Uma escovinha também serve, uma escovinha de feltragem ou uma espuma, tá? Pode fazer isso. Quem já está acostumado já pode ficar segurando a peça na mão. Dá só uma feltradinha, pode deixar assim o cabelinho, porque a gente vai colocar toquinho, tá? Então, fica isso aqui, ó. Bem maciozinho, delicado. A cor do cabelo fica a critério de vocês também. Então, reserva o bebezinho. Vamos passar para as roupas agora. Vocês vão encontrar lá um molde de roupa. São essas peças aqui, tá? Um macacãozinho e uma toquinha. As roupas não estão em tamanho natural. Vocês vão precisar cortar, deixando margem de costura, com exceção aqui da parte de trás, tá? Isso aqui é a abertura das costas do macacãozinho. Mas no resto, vocês vão deixar margem de costura. Eu deixei meio centímetro, 5 milímetros. Tanto para a touca, quanto para a roupinha. Utilize uma tesoura de picote, porque nós não vamos colocar renda, o próprio acabamento já vai ser a bordadura da tesoura de picote. Gente, quem não tem tesoura de picote, eu aconselho a ter, a providenciar. Ela é um pouco cara, mas é custo-benefício, porque ela facilita muito o trabalho da gente. Primeiro, mesmo nas áreas costuradas, onde você tem que fazer pix com a tesoura reta, ela já vai te facilitar, porque você corta, ela já vai ajustar o tecido à linha da costura e não vai repuxar. Para fazer acabamento, ela é uma beleza. Então, se você não tiver, providencia, você vai gostar. É custo-benefício. Então, vai lá, posiciona o teu molde no avesso do tecido. No caso do macacãozinho, tecido duplo. Posiciona o fio do tecido na vertical, como eu sempre falo. Isso aqui é uma cambraia, uma cambrainha, tá? Mas você pode usar tricoline normalmente, o tecido que você quiser, fica a critério. Então, vai lá, posiciona teu molde. Então, vai ter a parte da frente já unida com a parte das costas pelo ombro. Risca uma vez, tecido duplo, alfineta isso aqui. Alfinetou, aí recorta. Se recorta, você pode recortar todinho com a tesoura de picote. Eu deixei sem recortar com a tesoura de picote algumas áreas para que vocês entendam o que é feito. Essa parte aqui, ó, e esta correspondem à lateral do nosso macacão. Esta aqui e aquela correspondem à parte interna do gancho, das pernas do nosso macacão, tá? Isso aqui cava, isso aqui decote. Então, o que a gente vai fazer? Foi lá, riscou com a caneta fantasminha, alfinetou as duas partes, vai passar uma costura reta, ponto, comprimento do ponto 1,5, retrocesso no início, costura pelo gancho, o centro da frente, retrocesso no final, na linha do decote. Depois, vem na parte de trás, retrocesso, ponto, comprimento do ponto 1,5, até o final aqui, 1,5, ok? Feito isso,
Deixa a peça ainda do avesso. Aí você vai lá na máquina. Deixa eu ver uma coisa aqui, só ver se abriu direito. Abriu a costura direitinho. Você vai lá na máquina. Antes de ir na máquina, só um minuto. Esqueci, perdão, pessoal, desculpa. Antes de ir à máquina, a gente faz esse acabamento aqui. Deixa a peça ainda do avesso e vinca a parte de trás aqui, olha. É onde vai ficar a abertura do nosso macacão para que entre mais facilmente no corpinho do bebê. Então, vinca de um lado pelo avesso. Deixa a peça do avesso. E vinca do outro lado. Não vinca, pode vincar ferro, mas você vai tirar depois a marca da costura. Ai, graças a Deus tá chovendo, gente. Tem feito um calor aqui absurdo. O outono chegou, a gente tá rezando para que venha a chuva. Então, fez isso aqui, ó, vincou dos dois lados. Pega a cola e prende essa beiradinha que é o acabamento. Passa um pouquinho de cola. Essa cola tá no finzinho, mas ainda dá. Passa aqui, ó, com o bico da cola, leva lá pra cima. Pouca cola, porque a gente só precisa prender isso aqui. Por que que eu tô colando? Porque é uma peça decorativa. Essa roupa não vai sair. Tá? Então, a cola facilita aqui. E eu estou usando uma cola, pode ser cola pano também. Estou usando uma cola universal, porque é a que eu costumo usar. Tá? Mas use uma cola fina, tem uma textura fina, para que fique um bom acabamento aí. Então, aí você já cria o acabamento das costas, tá? Então, aqui pelo avesso ainda, ó. Tá vendo? Com o acabamento da parte de trás. Agora sim. Vocês vão lá na máquina e usando esta agulha, que é uma agulha de ponto ajur. Quem não tem, pode fazer normalmente com a sua agulha que tiver aí, tá? Eu vou fazer um ponto decorativo, um trabalho aqui. Vira para o lado do direito. Eu vou fazer um ponto decorativo nas cavas. E aqui, olha, no decote. Faço esse ponto decorativo, viro a peça para o avesso e uno aqui na lateral do meu macacão. Quem quiser fazer isso já também pode. Aqui para fazer o ponto decorativo, é melhor que a peça esteja assim, aberta, tá? Aí vai, costura, aí volta com a agulha normal da máquina, ponto 1,5, fecha as laterais. E aí vem com a agulha de ponto ajur e abre as perninhas e faz do lado direito o teu ponto decorativo. Para o macacãozinho. E para a toquinha, a mesma coisa. Vai lá e passa uma costura com ponto decorativo ao redor. Aqui, pode deixar um pezinho de máquina de distância da margem, tá ok? Vou fazer isso, já eu volto com vocês. Retomando, pessoal, fui lá na máquina, passei um ponto decorativo e dei um pé de máquina de distância da margem e fiz ao redor da touca, tá? Aqui é o direito do ponto, aqui é o avesso. O legal dessa agulha é que ela faz esses furinhos, olha, tá vendo? Então, na hora que a gente for passar a linha para amarrar a touca, já tem os furinhos nos lugares certinhos. Fica melhor para trabalhar. E no macacãozinho, ele estava aberto, daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então, eu fiz o ponto aqui do lado direito, aqui tá do avesso, né? Então, eu vim aqui do lado direito, passei nas cavas e no decote. Agora, o que que eu fiz? Eu nem tirei a agulha da máquina, tá, gente? Eu deixei a ajur mesmo lá na máquina, só modifiquei a posição do ponto. Voltei para o ponto reto, o comprimento do ponto 1,5. Ela faz a costura normal, olha aí. Aqui foi costurado com a agulha ajur.
tá? Se você usá-la para costura reta, a única diferença vai ser o avesso, vai ficar um pouquinho mais marcado, tá? Mas ela costura sim, ela faz a costura, ó. O avesso fica com esses furinhos aí, ó. Só isso vai ficar diferente, mas ela passa a costura, tá? Eu usei a própria agulha. Então, o que eu fiz? Juntei o macacão pelas laterais. Aqui a parte do gancho, das costas tá aberta, das perninhas, né, do gancho, ó, da frente também. Então, ficou aqui, ó, perninha da parte da frente unida com a perninha da parte de trás. Agora, eu vou voltar lá na máquina com o meu pontinho decorativo e vou passar aqui, ó, ao redor da perninha, que é para fazer esta bordadura aqui, que assim evita da gente ficar gastando com tanto aviamento, porque aí já vai ficar um acabamento bonitinho para a peça, ainda mais que é uma peça apenas decorativa. Ok? Então, eu vou fazer isso e volto com vocês. Pronto, pessoal. Fui lá na máquina, passei o ponto, esse ponto fantasia aqui, ó, é um ponto decorativo nas duas perninhas do macacão. Então, o macacão tá assim, né? O gancho da frente, gancho das costas. Agora, a gente precisa unir pelo meio, né? Junta os ganchos aqui, ó, junta os ganchinhos aqui, vai lá na máquina e passa uma costura, comprimento de ponto, 1,5, retrocesso no começo, retrocesso no final, para a gente poder fechar esse macacãozinho pelo centro das pernas. Aí depois é só passar as linhas, né? Eu uso linha de crochê, nas amarrações que a gente vai querer fazer aqui, no decote, na perninha e na toquinha. Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Até mais, pessoal. Pronto, pessoal. Macacãozinho feito, montadinho. Já passei uma lã aqui, é uma lã fina. Essa lã eu não sei que lã é um resto de lã porque eu guardo, né? Ela tem um pouquinho de elasticidade, ó, no fio. Mas é uma lã fina. Então, você pode usar tanto uma lã ou uma linha que seja fina, tá? Para você passar aqui nos pontinhos para poder franzir o macacão. No decote e nas perninhas. Eu deixo a sobra da lã aqui atrás, no macacão, e na lateral das duas perninhas, na lateral externa, tá? Então, depois é só vestir o bebê. Toquinha, mesma coisa. Passei a lã, eu uso uma agulha de ponto cruz, aquelas agulhas que tem o fundo mais compridos, mais abertos, para passar essas linhas. Podem ser linha de crochê ou lã, tá? Fina. Aí passo, entro e saio nos buraquinhos e deixo as sobras para fora para poder amarrar. Então, vamos vestir o nosso bebezinho. Tinha sido reservado. Vamos vestir. Ele fica tão bonitinho, o macacão tão pequenininho, tão miudinho, mas ele fica uma graça. Gente, como isso daqui é uma coisa fácil de ser feita, eu vou vestir e já volto com vocês, porque senão a gente vai demorar muito, depois o vídeo fica comprido, o pessoal reclama. Já eu volto. Pronto, a única coisa que eu fiz foi vestir macacãozinho, amarrei aqui atrás com um laço e aqui ajustei a perninha, acomodei as pregas direitinho, tanto aqui na frente quanto nas perninhas e vesti. Toquinha, mesma coisa, ajustei na cabeça, né? Ajustei a toquinha na cabeça do bebezinho e dei um lacinho aqui atrás. Aí depois é só vir arrumando as preguinhas conforme você quiser arrumar. Está tudo solto aqui, roupa, toquinha, tudo solto, tá? Caso você queira fixar, é só colocar cola ou costurar, porque ele vai pro braço da mamãezinha dele. Então, vamos ver como é que fica este estilo de bebê, que é um bebezinho um pouquinho maior, um pouquinho mais velho, que tem uma idade, né, um pouquinho maior do que aquele bebê da primeira proposta, tá? Mas é um bebê que pode ser feito no
tricoline. Vamos ver como é que ele fica nos braços da mamãe? Essa aqui foi a primeira terê que eu fiz para dar para minha mãe em 2014. Então, ela é uma boneca que já tem 10 anos, tá, pessoal? Aqui eu fiz um cestinho com o feltro, porque eu não encontrei o cestinho de palha na época, então ela tem um cestinho de feltro, tá? Esse cestinho foi todo feito no feltro. Tem um fuxico aqui dentro de malha. Tá? Minha mãe não quis colocar a barra para porta-treco, ela só queria que ficasse uma peça decorativa. Então, eu acabei fazendo nesgas e colocando a sinhaninha mais larga entre as nesgas para fazer uma roupa mais delicada. Tanto que ela quis ela com a roupa branca e floral somente o aventalzinho e o chapéuzinho dela. Ó, na parte de trás. E ela é uma boneca que eu fiz sem busto também. Então, eu utilizei as duas partes, a da frente e a de trás, com o mesmo molde das costas do molde. Então, como a gente faz para colocar este bebezinho no colo dela? Você escolhe a posição que você quer. Se você quer que ela segura normalmente, assim, bebê, né? Como as mamães seguram os bebês. Ó, você pode posicioná-lo assim. Como ele é articulado, vira a cabecinha para ficar olhando para você. Você pode colocá-lo na posição que você quiser colocar este bebezinho nos braços da mamãe terê. Vai ficar bonito. Do jeito que você colocar, vai ficar bonitinho. Então, essa é a outra proposta para que você possa trabalhar com o tricoline. Quem tem problemas com a malha, que não gosta de trabalhar com malha, tem reserva com malha, então essa aqui é uma opção para você colocar um bebê no colo dela. Aí você coloca do jeito que você quiser, porque como ele é articulado, você pode colocar ele sentadinho de frente também, né? Ela segurando ele sentadinho aqui, ó. Senta no colo dela, o bebê, coloca o bracinho pra cima assim, ó. Pode sentá-lo no colo da mamãe. Enfim, você coloca na posição que você achar melhor. E aí você tem uma outra proposta de um bebê um pouquinho mais velho, né? Do que aquele embrulhozinho, que inclusive eu deixei uma outra proposta também aqui no canal para ser feito aquele bebê embrulho com o tricoline. Muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Muito obrigada para as pessoas que estão aí, que me acompanham. E eu agradeço os comentários, agradeço os likes e espero que vocês gostem e que façam muitas mamãezinhas. Então, os moldes desta variação de trabalho estarão disponíveis na descrição dos vídeos, tá ok? Aí para baixar, vocês entram na página do Facebook ou no Google Drive e abaixam por ali. Muito obrigada, pessoal. Até mais. A gente se vê.